Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz. E paz é graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, de manhã nós tivemos um tempo aqui muito especial, né? E eu gostaria de continuar aquela conversa que nós começamos pela manhã. Nós conversamos pela manhã que Jesus faz algumas coisas com o propósito de manter a sua igreja em crescimento. E nós aprendemos que a igreja cresceu, a igreja cresce e a igreja crescerá. Vai continuar crescendo para a glória de Deus. Quando Jesus converte alguém, é para crescer a igreja. Quando Jesus dá para a gente a paz, o temor e o consolo, é para que a sua igreja cresça. Quando Jesus cura alguém ou ressuscita algo que está morto, é com o propósito de manter a sua igreja em crescimento. E aí, queridos, quando a igreja começa a crescer, e a gente vê isso lá em Atos, aquele momento que nós vimos pela manhã, após a conversão de Paulo, tem um momento de tranquilidade, havia paz. E Pedro saiu pregando, e o povo convertendo, e o Enéas ficou curado, e a cidade inteira converteu. E a Dorcas ressuscitou, e o povo todo ficou crente. Só que depois veio mais perseguição. E o Pedro morreu, e o Paulo morreu, e muitos irmãos, até hoje, morrem por causa do Evangelho. E aí, queridos, nós precisamos aprender a lidar com essas perseguições, com as dificuldades, com os inimigos que se levantam para tentar impedir a igreja de continuar crescendo. É lógico que eles se levantam para cair. É claro que eles já estão derrotados pelo poder do nome de Jesus. É lógico que a igreja vai continuar avançando triunfantemente, mas eles vão continuar tentando nos atrapalhar. E a gente precisa aprender a lidar com eles. Às vezes a gente acha que porque Jesus é o nosso Senhor, porque Jesus é o nosso cabeça, nosso mestre, nosso guia, que o poder que dele emana e através do seu Espírito habita em nós, que nós não vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos sim. Que nós não vamos sofrer, nós vamos sim. O pessoal está tentando inventar aí um evangelho gourmetizado, um evangelho customizado, sem sofrimento, sem cruz, sem dificuldades. Isso não existe, isso não existe. Mas a igreja vai continuar crescendo, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Às vezes a gente entende esse texto de forma equivocada. Às vezes as pessoas dizem: ai pastor, o diabo está furioso comigo. Ai pastor, as trevas estão se levantando e estão vindo, mas a porta do inferno não vai prevalecer. E eu vejo alguns irmãos interpretando essa verdade como se a igreja tivesse acuada num canto e o diabo dando portada na gente. Pá! Pá! E a gente tomando portada do inferno. Ai, 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 mas a porta não vai prevalecer. Eu vou continuar. Onde você já viu porta ser instrumento de ataque? Para que a gente bota porta nas coisas? Para proteger o que está dentro. Ninguém ataca usando porta, gente. Porta é para defender. Portanto, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão, quem ataca é a igreja. É a igreja que ataca e pau! E estoura a porta do inferno e saqueia o inferno, tirando das trevas e levando para a luz.
As portas não prevalecerão, nós vamos atacar, nós vamos invadir, nós vamos crescer. E só tem um jeito de crescer, tirando das trevas e trazendo para a luz. Então, queridos, Pedro sofreu perseguição. Pedro sabia bem o que era sofrer por amor a Cristo. Inclusive a tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não sabemos a veracidade dessa informação, mas a tradição cristã aceita como verdade de que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tal era o seu comprometimento com Cristo. Quiseram dar a ele uma morte ainda mais humilhante. E Pedro, querendo estimular a igreja para não esmorecer na hora do sofrimento, ele decidiu escrever uma carta. E ele começa a carta dizendo assim: olha só, eu estou escrevendo para o pessoal da diáspora. Diáspora significa dispersão. É o movimento de dispersão que os judeus fazem de Jerusalém se espalhando pelo mundo. E tem judeu espalhado para tudo que é lugar. Então, quando a igreja em Jerusalém começou a ser perseguida, aí ela foi espalhando, se dispersando para a Judéia, Samaria e Guarapari. Então, Pedro está começando a carta com essa analogia. Da mesma forma que o meu povo, os judeus, se dispersam por causa da perseguição, está começando a acontecer com a igreja. Os crentes estão dispersando de Jerusalém para não serem mortos. E aí Pedro escreve com esse objetivo, com esse intuito. Preciso dar conselhos de como os crentes que estão se dispersando por causa da perseguição vão conseguir prevalecer diante dessas dificuldades. E aí ele começa a escrever uma série de conselhos. E eu separei aqui um trecho pequeno para orientar a gente nessa noite e ser uma espécie de parte B da mensagem da manhã, ou parte 2. A igreja crescia, né? A igreja cresce e a igreja cresceu, a igreja cresce e crescerá. Mas quando ela começa a crescer, ela enfrenta dificuldades. Como lidar com essas dificuldades? Disse o Pedro na sua primeira carta, capítulo 3. Não sei se tem como projetar. Aí, que bênção, gente. Vai projetar ali, ó. Conselhos de Pedro para a igreja continuar crescendo. Número 1, seja gente boa. Não ouvi nenhum amém. Conselhos de Pedro para a igreja continuar crescendo, mesmo em meio às perseguições. Número 1, seja gente boa. Qual é aquele que vos fará mal se fordes seguidores do bem? Tem um monte de gente que joga na conta da perseguição o que não é perseguição. Tem um pessoal que às vezes procura a gente e fala: ai, pastor, ora por mim, pastor. O que foi, meu filho? Que lá no meu trabalho, ai, a perseguição está demais. Às vezes eu tenho vontade de pegar essas pessoas, botar num avião, mandar lá para o Oriente Médio, passar uma semana. Fala: fica aí, para você ver o que é perseguição. Aí quando você voltar, você vai achar o seu trabalho o melhor lugar do mundo. Ai, pastor, perseguição. Não. Isso não é porque você é crente, isso é porque você é chato. Você sabe que a turma mais radical lá do Oriente tem uma ramificação bem, que são os xiitas, né?
Pois é, tem uma ramificação dos crentes também que é os chatos. Intransigente, mal-humorado, quer fazer do lugar uma extensão da casa dele, não conversa com ninguém, não é simpático com ninguém, não ajuda ninguém, não abençoa ninguém, faz nada para ninguém, e quando deixam ele de lado, ai, está sendo perseguido. Não, isso não é perseguição. Isso é porque você não seguiu o conselho de Pedro de ser gente boa, seguidor do bem. Queridos, em nome de Jesus, me escutem, por favor. Se você for gente boa, você evita 99% dos seus problemas. Só de ser gente boa. Não precisa nem ser crente. Só se for gente boa já evita 99%. E é exatamente isso que o Pedro está dizendo. Para de achar que tudo é perseguição. Se vocês estão fazendo o bem, se vocês estão sendo gente boa, vocês não serão perseguidos à toa. Até rimou, né? Se vocês são gente boa, ninguém vai te perseguir à toa. Para deixar a roupa branca, usa um que boa. Na beira da lagoa, tem tá boa, e na boa. Eu vou rimando aqui. E não estou na terra da garoa. São Paulo, né? A Bidala está lá, e eu estou aqui, ó. Nós trocamos. Queridos, precisamos ser gente boa. Seguidores do bem. Trata mal com bem. Trata o bem com mais bem ainda. Gente boa, que sorri, que cumprimenta, que dá bom dia, que dá boa tarde, boa noite, que abençoa os passarinhos, os cavalos. Ah, bom dia, Deus abençoe. O salmista, você sabia disso? O salmista no Salmo 126 disse que a melhor ferramenta de evangelismo é um sorriso. Sabia disso? O salmista diz assim, ó: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos lá na Babilônia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quer dizer, quando Deus nos tirou da Babilônia, levando de volta para Jerusalém. Ficamos como quem sonha. Meu Deus, parece um sonho, eu estou livre. Ai, que coisa linda, borboleta, parece um sonho. Então, nossa boca se encheu de... E a nossa língua? Entre as nações, presta atenção na dinâmica do Salmo. Saiu da Babilônia, está indo para Jerusalém, tudo abobado. Ai, meu Deus, bibilisca, vê se eu estou sonhando, eu estou livre, eu estou livre. Rindo à toa. Eles foram andando, passando pelas nações, voltando para Jerusalém. Disse o salmista: entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Não, por nós não. Lê essa Bíblia direito. Entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles. Os ímpios, por causa do sorriso e do cântico, reconheceram. Deve ser que o Deus deles fez uma coisa boa para eles. Aí eles começaram a ouvir, e é um evangelismo reverso. Já viu isso? O ímpio evangelizou o crente. Ó, aí eles olharam um para o outro, verso 3. Não é que é mesmo? Aí o Almeida botou, com efeito. Com efeito quer dizer, não é que é mesmo? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe o que o salmista está dizendo? Se você não é alegre, parece que o seu Deus não fez coisa boa para você. Mostra os dentes e vai parecer, o Deus dele é gente boa. Às vezes as pessoas não querem aceitar o nosso Deus, porque elas acham que o nosso Deus se parece com a gente. E se o Deus deles for igual a eles, Deus me livre.
Por isso Pedro já começa com esse conselho. Ninguém vai fazer mal se vocês estiverem fazendo bem. Segundo, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, está na corrigida fiel, né? Então, ó, mas também, porque alguém poderia virar para o Pedro e dizer assim, peraí Pedro, eu concordo, a gente tem que ser gente boa mesmo, a gente tem que dar uma melhorada, nós estamos meio esquisito. Mas não é sempre não, Pedro. Porque eu sou gente boa, eu trato todo mundo bem, eu dou bom dia, dou presente, dou parabéns e tudo e tal. E de vez em quando tem uma turma que levanta contra e não é porque eu não sou gente boa não. Aí o Pedro diz, sim, 1% dos casos pode acontecer. Então, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. O Pedro está dizendo, a palavra bem-aventurados aí no grego é makarios, que significa mais do que feliz. Mais do que feliz, entendeu? Não é feliz, porque a gente compra um carro novo, fica feliz. A gente compra um sapato novo, fica feliz. A gente come uma comida boa, fica feliz. Aí o Pedro está dizendo, não é nada disso não. É mesmo não tendo nada de bom, ser feliz. Então a gente é mais do que feliz. É ter uma felicidade que não depende de circunstâncias. Então Pedro está dizendo, se você for perseguido, mesmo sendo gente boa, fique feliz. Por quê? E não tenha medo, nem fique preocupado. Por quê, Pedro? Porque o seu mestre sofreu muito mais do que você. É por isso que no próximo versículo ele diz, santifiquem a Cristo no coração de vocês. O Senhor, nosso Deus, tem que ser santificado em nosso coração. A ideia de santificar na Bíblia não é perfeição moral, como a gente acha. Santificar, o kodesh do hebraico, kadosh, a raiz, ou o hagios do grego, é a ideia de separar. Sabe quando a gente cata um feijão? Esse aqui vai para panela, 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 esse vai para o lixo. Panela, 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 lixo. Sabe isso? Isso é o kodesh, isso é o hagios. É separar o que presta do que não presta. Então, o Pedro está dizendo, quando acontecer de você ser perseguido, mesmo sendo gente boa, porque você é crente, primeiro, se sinta feliz. Estão fazendo comigo igual fizeram com meu mestre. Aleluia, estou no caminho certo. Segundo, separe Cristo, separe Deus no coração de vocês. Bota o seu sentimento de um lado e bota Deus do outro lado. E compara um com o outro e vê qual que é maior. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Portanto, quando a gente separa Deus das coisas que turbilham o nosso coração, a gente consegue discernir, o nosso Deus é muito maior do que os meus problemas. E, santificando ao Senhor em vossos corações, estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então o Pedro está dizendo, como é que a gente lida com dificuldades? Como é que a gente lida com perseguições? Quando a igreja começa a crescer e os inimigos ficam doidos para atrapalhar, mas a gente vai avançar e vai arrombar a porta do inferno assim mesmo, mas vai ter dificuldade. Como é que a gente lida? Primeiro, a gente vai ser gente boa. O melhor possível. Ainda assim, vai ter algumas dificuldades por causa da nossa fé. Então vamos ficar felizes porque Jesus sofreu assim também. Vamos separar Jesus dos problemas dentro do nosso coração. Vamos olhar para Jesus e vamos ver que Ele é maior. Vamos olhar para Jesus na cruz. Jesus na cruz é o Dorflex da alma do crente. Eu não sei qual é o analgésico que você gosta de tomar. Eu gosto do Dorflex. Podia nem estar fazendo propaganda, mas eu gosto.
Eu gosto, eu como igual bala. Aleluia, louvado seja Deus pelo Dorflex. Ai, como eu gosto. Não é bom? Umas graminhas de dipirona, com uma graminha de 50 miligraminha, né, de cafeína, e mais um negócio de orfenadrina lá que tem. Ai, é bom. Tomo 2, aí eu espero, tomo mais 2. Eu sou pastor, não sou farmacêutico, eu posso dar a receita errada, estou na minha área. Está tudo errado, né? Meu filho faz veterinária, esses dias ele me viu, eu me medicando, ele falou: pai, você sabe que você está tomando os remédios tudo errado, né? Aí eu falei: fica quieto que você é médico de bicho. Ele falou: pois é. Falei: rapaz, você está aprendendo a cuidar de animal. Ele falou: então. Eu só entendi depois. Ele é inteligente, meu menino é bom. Às vezes, a gente passa por umas dificuldades, e eu não estou querendo diminuir a sua dor, porque eu também sinto ela. E na hora que está doendo, aquela dor é a maior que existe. Mas às vezes a gente foca tanto na dor, tanto na dor, tanto na dor, e se esquece de olhar para o outro lado e ver Cristo na cruz. E quando a gente olha, como Pedro diz, e separa Cristo dentro do nosso coração, separa Cristo da dor, a gente consegue olhar para Cristo na cruz e comparar o que a gente está passando com o que Ele passou. E aí, meus queridos, o nosso sentimento, a nossa dor que é gigante, quando a gente vê Cristo na cruz, ela é infinitamente menor. Por isso que Cristo na cruz é o Dorflex da alma do crente. Está doendo? Olha para Cristo na cruz e veja os cravos. Está doendo? Olha para Cristo antes de subir o morro, tomando chicotadas nas costas. Está doendo? Lembra de Cristo subindo o morro, carregando aquela cruz que era nossa. Porque nada era dele. Então aquela cruz não era dele não, irmão. Você sabe disso, né? Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado. O berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que veio pelo caminho, andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, por acaso aquele bicho era dele? Era emprestado. E o pão, que alimentou a multidão, que deram em sua mão, e que por ele foi multiplicado, por acaso era dele o alimento? Era emprestado. E o peixe, que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago, e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Era dele? Era emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. E aquele quarto, com Pedro e Judas do seu lado, um que foi o traidor e pelo outro ele foi negado. Até na última ceia ele não tinha um lugar, era emprestado. E o madeiro em que ele foi crucificado, fixado de braços abertos, ele foi tragado. Eu te pergunto, era dele o crucifixo? Era emprestado. E aquele túmulo, que por ele foi usado, mesmo depois de morto, sendo vilipendiado, humilhado, sem ter direito a um funeral decente, enterrado num túmulo emprestado. Nada era dele, mesmo sendo por ele tudo criado. E eu fico pasmo, como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. Porque dele, por meio dele, para ele, só que nada era dele.
porque dele, por meio dele e para ele. Só que nada era dele, nada era dele. O dono do universo abriu mão de todas as coisas, porque ele só quer ser dono de uma coisa: do seu coração. Portanto, aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. E quando nós vemos ele carregando-a, nós percebemos que a nossa dor é muito pequena. Então, olhar para Cristo na cruz é o analgésico da nossa alma. A gente olha para Ele e com os olhos fitos nele, a gente prossegue para o alvo da soberana vocação, sermos iguais a Ele e enfrentarmos tudo no poder dEle. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Olha para ele. Ele venceu e nós somos mais que vencedores. Imagine um lutador entrar no ringue e lutar lá e ganhar um cheque de R$1 milhão. E ele vai para casa, vou tomar um banho, vou dormir, e amanhã, meu amor, fala com a esposa dele, amanhã nós vamos no shopping, porque o evento falou para a gente que tem que gastar esse dinheiro todo em 24 horas. Quando der 24 horas, o que a gente não gastou, a gente perde. Então, meu amor, vamos tomar um banho, vamos descansar, amanhã vamos acordar bem cedo, vamos partir para o shopping e vamos gastar R$1 milhão amanhã. Dormiu à noite por causa de um soco que ele tomou na luta, ele passou mal, foi internado e a mulher foi para o shopping com o cheque sozinha. E gastou tudo, meu filho. E fez cabelo, fez unha de gel, aleluia. E comeu tudo que quis. E fez procedimento estético, e comprou o carro que ela queria, do modelo que ela queria, do jeito que ela queria, comprou um monte de sapato, de bolsa, e torrou R$1 milhão, e voltou para casa e o homem internado no hospital. Ele foi vencedor, ela foi mais que vencedora. Sabe o que é ser mais que vencedor? Desfrutar do prêmio sem ter entrado no ringue. É isso que Jesus fez com a gente. Ele teve a vitória e deu o cheque para a gente gastar. A sua graça que nos comprou e que nos levará para a eternidade. Nossa vida não tem preço, não tem dinheiro que pague uma pessoa. Então Ele pagou o preço por todos nós. Ele venceu essa batalha. Ele sofreu no ringue. Nós não temos o direito de reclamar, porque Ele nos fez mais que vencedores. Louvado seja Ele. Seja gente boa. Separe Cristo das suas emoções. Olhe para Ele na cruz, isso vai amenizar bastante. E bota uma resposta no seu coração. Esteja preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que há em vós. Nós temos uma esperança, disse Pedro, está guardada nos céus para nós, imarcessível. Nela não murcha, ela não estraga, ela não perece, ela não enferruja, ela não perde o valor. Está guardada nos céus e é para lá que nós iremos ficar eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança. Portanto, sofrer um pouquinho aqui embaixo, se daqui a pouco a gente tem uma eternidade para desfrutar. Oh, meu querido, quando a gente olha para a eternidade, o nosso sofrimento diminui demais. Porque o que é 10 anos comparado a uma eternidade? Pastor, mas eu estou sofrendo há 40 anos. O que são 40 anos comparados com a eternidade que está sendo preparada para nós, onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá sofrimento e perseguição nenhuma, pois lá estaremos plenamente na presença dEle. O dono da igreja que fez ela crescer, que faz ela crescer e que fará ela crescer, pois enquanto Ele não voltar, ela vai continuar crescendo.
Façam isso. O último versículo, 16. Não o último do capítulo, o último da mensagem. Tendo uma boa consciência, que naquilo em que falam mal de vocês, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Portanto, o último conselho de Pedro é esse: tenha um bom testemunho, para dormir com a consciência tranquila, de que Deus é justo, e na hora certa, Ele se levantará ao nosso favor. Pastor, a igreja vai continuar crescendo? Vai. Pastor, a gente vai continuar sendo perseguido? Vai. Como é que a gente faz para lidar com isso? Sendo gente boa, olhando para Cristo na cruz, botando uma resposta no nosso coração, focando na esperança da eternidade e tendo um bom testemunho que vai fazer a gente ter um sono tranquilo. Se Cristo na cruz é o Dorflex da alma do crente, o bom testemunho é o Rivotril do nosso espírito. Aleluia! Eu dei um bom testemunho, eu não errei com ninguém, eu não fui imoral, eu não fui antiético, eu não pequei, eu só fiz o que Cristo mandou. Então eu vou dormir tranquilo, porque Ele que me mandou fazer, vai cuidar de todas as coisas. Porque a perseguição não parou a igreja. Você sabe disso ou não? Nós estamos pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ela cresceu. Você errou de novo. Ensinei você de manhã. Acabou a água, tem que parar mesmo. A igreja cresceu. A igreja cresce. A igreja crescerá para a glória de Deus, em nome de Jesus.